Beleza. Então, pessoal, boa tarde a todos. Hoje vou ter aí um prazer de conversar com um amigo. É o segundo vídeo que a gente grava, certo, Perlin? Vou conversar de novo com o professor Marcelo Perlin. O Perlin é professor de finanças da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E quem está com a gente aqui hoje também é o Gerson. Gerson é nosso doutorando, eu digo doutorando aqui de finanças do Departamento de Administração da PUC do Rio. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o novo pacote, certo, Pelin? Que ele acabou de liberar, um pacote via R para coleta de informações e dados financeiros das empresas de capital aberto do Brasil. E o Perlin está fazendo um excelente trabalho de Open Data, é talvez da nossa comunidade de finanças, aquele que está mais liberando dados e códigos de forma aberta para a nossa comunidade, então é sempre uma oportunidade de aprender um pouquinho aqui com ele. Então, Perlin, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, de uma forma bem genérica. Fala um pouquinho dos seus códigos. Você tem mais de um código, certo? Você fez agora a liberação de um desses pacotes, a versão 2, certo? E fala um pouquinho o que é esse seu projeto pessoal e o que esses pacotes tentam resolver. Uhum. Tá, então, primeiro, obrigado pelo convite, Henrique. É um prazer vir aqui falar sobre o meu próprio trabalho, né? Como deve suspeitar. E os códigos, eu sempre fui de liberar código, tá? Desde a época do mestrado e doutorado, né? Então, na época, eu fiz um código que ficou particularmente popular, que era um modelo de mudança de regime, né? No MATLAB, que era outra plataforma que eu usava na época. Eu programei como um desafio pessoal e aí ficou bacana e eu comecei a liberar e as pessoas começaram a usar. Inclusive, é meu paper mais citado hoje, é aquele pacote, né? Um Working Paper Forever, né? Não foi publicado, está lá no SSRN e o pessoal está usando até hoje. Isso que eu parei de atualizar ele desde 2015, né? Então, você vê que ele tem um valor assim intrínseco, né? Ao longo do tempo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a usar o R depois de um tempo, né? A longa história curta, né? O MATLAB era um sistema proprietário, meus alunos tinham problema em usar. Eu tinha que verificar licenças todo semestre dentro da universidade, né? Como empresa de São Paulo, e eu acabei me aborrecendo com o processo todo e aí migrei para o R. E aí no R eu comecei a reescrever minhas rotinas, né? Então, o pacote que eu tenho, na verdade, o mais utilizado no R é um chamado BAT-GET Symbols, né? Não sei se você ouviu falar. Ele pega dados de Yahoo Finance, né? E ele organiza. Então, esse foi um dos primeiros que eu fiz para o R, porque eu tinha uma versão já para o MATLAB. Então, eu peguei 14 ideias do MATLAB, trouxe para o R, reimplementei, melhorei muita coisa ao longo do tempo. E hoje, os dois pacotes que eu acho que são, assim, a cara da Open Science, né? Aqui no Brasil, é o GET DFP Data e o GET FRE Data, né? Então, qual que é a diferença? Então, na Bolsa do Brasil, a gente tem três sistemas distintos de coleta de informações, né? Tem o sistema FCA, que é formulário de cadastro, são coisas bem cadastrais, assim, a respeito da empresa, CNPJ, diretor e assim por diante. Tem o DFP, que é demonstrativo formulários padronizados, né? Que o Henrique deve conhecer, imagina, mais que a própria namorada. A gente usa bastante aqui, o Gerson está usando também, então é E aí, conhecido. assim, para quem não conhece, né, o que é especial desse sistema é que os dados são na fonte, né? Tipo, não tem como ir mais na fonte que aquilo, porque é o demonstrativo que a empresa entrega para a bolsa transmitir, para os investidores lerem, né, todos os resultados financeiros daquele período e assim por diante. Então, o que tem lá? Tem o demonstrativo resultado, tem o balanço patrimonial, tem o passivo, tem a versão consolidada e a versão individual, né? Então, no caso de uma hold, vai ter diferenças. Então, assim, é uma fonte de informação absurdamente benéfica, né, para o pesquisador, né? É lá que a gente faz a nossa pesquisa. Então, esse é o DFP, e o terceiro é o FRE, que é o chamado Formulário de Referência. Tá. Inclusive, quando eu descobri, eu fiquei surpreso de tanta informação que tinha, né? Então, quando eu montei o código, eu pensei primeiro no DFP, aí eu implementei, e aí eu comecei atrás desse outro sistema FRE. E lá tem todos os eventos corporativos, tem
composição dos conselhos, né? Tem também as dívidas da empresa, né? A maturidade das dívidas, tem um perfil de dívida da empresa, tem remuneração dos conselhos e diretores também, tem também tabelas, sei lá, que mostram as relações familiares dentro da empresa. Então, essas informações que a Bolsa precisa, né? E pede para as empresas. Tem muito erro nessas informações, tal qual as empresas divulgam? Tem bastante, principalmente né? nos itens que são, tipo, não é, como é que eu vou dizer, os itens abertos, né? Os campos abertos, né? Então, por exemplo, tem um lá que eu lembro de cabeça, que é, tipo assim, idade do conselheiro, acho que é a idade, né? Aí tem os que escrevem 25 anos, tem os que escrevem 26, entendeu? É tudo formato diferente. Como é que você lida com essa situação em particular? Não, Tem que fazer, esses né? tipos eu geralmente não faço nada, eu ignoro, eu acho que não dá para Tá. usar, a não ser que você, na maioria das vezes, você tem algo muito estruturado, né, que você consiga pegar aquele caractere e tirar a informação que você quer, mas é difícil mesmo. Aí, Pelinho, só uma dúvida operacional. Você pega o seu coach, na hora que você fez o pacote, a linha é abrir o PDF que foi disponibilizado para a Bolsa, fazer uma leitura e você faz um web scraping daquilo? Como que funciona assim? Não, o PDF, ele na verdade já é algo processado, né? O PDF que está lá, ele pega informação, e na verdade, você vai ter que ser bem específico, qual PDF está falando, do FRE ou... Não, qualquer um desses pacotes. Como que você consegue depois para você estruturar aqueles dados, sendo que os dados assim, estão... Sim. É que assim, quando uma empresa manda as informações, vou dar um exemplo do FRE, tá? Que está mais próximo. Quando a empresa manda as informações para a Bolsa, ela manda num arquivo zipado, né? E esse arquivo, ele tem um identificador dele. Então, o trabalho do pacote, na verdade, é coletar esse identificador dos arquivos e relacionar com a empresa e com a data, né, que aquele arquivo foi enviado, ou o trimestre, ou o que for. Então, esse arquivo eu baixo direto da Bolsa, tem um endereço lá, tipo b3.com.br/arquivos, alguma coisa assim, e aí tem o identificador, eu baixo aquele arquivo e aí eu começo a processar ele, né? Aí dentro desse arquivo ele é zipado, aí ele tem 3 arquivos assim, mais outro arquivo zipado dentro, e nesse outro arquivo zipado tem os arquivos XML, né? Então, XML é uma tecnologia de guardar informações, né? É tipo um Excel, só que mais turbinado, assim, mais flexível. E aí eu leio essas informações no R, é basicamente isso. Então, assim, Gerson, eu não pego PDF, eu não pego nada de PDF. Inclusive, os PDFs que tem lá, por exemplo, às vezes tem um campo que a empresa escreve alguma coisa, tem lá, por exemplo, riscos da empresa, né? Tem um campo no FRE, que é um PDF, né? Lá no sistema FRE da Bolsa, e esse próprio PDF está serializado dentro dos arquivos XML, é uma coisa bem interessante de ver. Então, se tu pegar um PDF, né, ele é basicamente uma combinação de um código, né? É possível serializar qualquer arquivo. E lá dentro do XML tem essa serialização que você pode pegar e transformar em PDF no seu computador. Entendi. E só uma dúvida. Você baixa o arquivo está... Então, toda empresa você tem um URL para ela. Se uma empresa entra, como que o code ele vai ver? Porque você tem uma lista tipo, de empresa... Exatamente. Eu tenho um repositório de arquivos. Então, olha só como é que funcionou lá no começo, tá? Na primeira versão, que era o Get DFP Data, eu fazia o web scraping da página da B3, né? E aí começou os problemas, porque se alguém já mexeu na página da B3, ela é extremamente irresponsiva, né? Ela não funciona bem. Né? Eu não sei porquê, eu reclamei no Facebook, inclusive, uma época. Então, eu fazia o web scraping lá. Então, como é que funciona na página? Dizer empresas listadas, né? E lá aparece o código da empresa, e com base nesse código da empresa, você entra em outra página e aí procura todas aquelas informações que estão lá. Então, esse identificador dos arquivos estava naquela página, ainda está, né? Na página da B3. Bom, essa foi a primeira versão. Na segunda versão, eu estou usando um repositório da CVM, que é muito mais claro, muito mais fácil de acessar. A segunda versão é que você liberou agora, semana passada, retrasada. Essa? Exatamente, a Get DFP Data 2. Né? Então, botei o 2.
para mostrar claramente que não é exatamente a mesma coisa, né? Uhum. Então, algumas informações eu perdi nessa transição, né? O nome das colunas é diferente, então Tá. eu decidi, vou fazer o 2 que não vai ter problema com usuários, né? Não vai misturar as coisas. Então, agora você está nessa... todo... Desculpa, Oi. agora está coletando tudo da CVM. Exatamente. A CVM, com exceção do FRE, que o FRE ainda funciona pelo pegar os arquivos, baixar e assim por diante. Mas o DFP, eu pego o CSV, arquivo CSV da fonte de dados CVM. Tá tudo lá. O trabalho tudo parece lá. ser mais fácil, então, agora. É bem mais fácil. Do pacote em si. É bem mais fácil. E como é que está a informação? A informação melhorou? A informação, eu digo, não a facilidade da coleta, mas assim, o nível de erro das informações que você está coletando, ela está melhor, está pior? Como é que é? Se tu pensar no nível de erro de tipo usuário, é a mesma coisa, os dados são os mesmos, né? Os dados são os mesmos, tá? Os dados são os mesmos, mas a informação é muito boa, viu? Inclusive eu já usei em pesquisa essas tabelas da FP, eu já bati também, né, Caracachá, né? Eu abro o DFP de um lado aqui na bolsa e abro meu código aqui, bateu exatamente, né? E agora tu mencionou isso, a única coisa que eu estou trabalhando ainda, que eu não consegui desvendar, é a questão dos trimestrais, né? Lembra que eu tinha os trimestrais antes, aí agora não tem mais, eu tirei do pacote, inclusive. Tá. Porque os trimestrais, como é que funciona a bolsa, né? Os trimestrais eu tenho do primeiro ao terceiro, e aí o quarto trimestre é simplesmente o anual menos o trimestral, entendeu? Então eu tenho que acumular todas as contas do balanço para poder saber as diferenças entre cada uma, entendeu? Isso não é algo tão simples de fazer, não para todas as empresas num código só, né? Então esse é o problema. Aí eu fiz um código e eu batia cara crachá e não estava batendo, e aí antes de resolver, eu prefiro não lançar. Além de você coletar da CVM agora, quais são outras diferenças e vantagens do GET DFP 2? Primeira coisa, rapidez, né? Tipo, é muito mais rápido. Literalmente assim, 5 minutos, todo o histórico da bolsa desde 2010 no teu computador, ali, para fazer o que quiser. Eu até escrevi para quem não usa o R, eu escrevi até uma dump em Excel, né? Que lança para Excel lá, o cara pode fazer o que ele quiser. Então, assim, isso é sensacional, né, Henrique? Tu sabe disso, né? Claro. Nossa. Quando eu fazia, por exemplo, fazia material de aula, eu pegava da economática, uma por uma lá, selecionava a coluna, né? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, ficava um dia cortando aquilo. Então, hoje é ridiculamente fácil e eficiente, né? Eu acho até que eu estou deixando muito fácil para os novos pesquisadores. Né? O pessoal tá ficando desacostumado a fazer aquela... Não vão dar o valor ao trabalho que a gente tinha. Exatamente. Eu fiquei curioso nessa parte, Pelin. Você usa algum processo de paralisação para rodar alguma coisa do gênero, ou só você faz porque é tão rápido porque o R ele tem um poder de computacional forte? Não, ele é mais rápido porque a fonte dos dados é mais fácil de acessar. Então, vamos pensar o seguinte, na primeira versão do GetDFP Data, né, eu tinha que ir no site, fazer o scraping, baixar o arquivo do DFP, eu tinha que dezipar e aí acessar as tabelas que estão no formato XML. Né? Então, eu tinha que fazer todos os processos. Para todos os e já na segunda versão, eu simplesmente acesso o repositório da CVM e baixo um arquivo CSV. Olha que é ridiculamente mais fácil. É muito mais fácil. E assim, Oi, pode falar. Não, e esse arquivo fica salvo em algum lugar do computador do usuário para depois, de alguma forma, se ele quiser consultar? O arquivo em si, se não CSV. me engano, eu acho que sim, eu não tenho certeza. A gente pode checar depois, me lembra, Henrique, se eu quiser um exemplo aqui de rodagem. Mas eu não lembro se eu coloquei ele no arquivo temporário, porque o pacote já salva um cache, né? Então, como é que o pacote funciona? Ele acessa o arquivo CSV, ele acha as informações que o usuário quer e ele salva esses dados localmente numa pasta que você escolhe, para que na segunda vez que você acessar, ele já pega da caixa, né? E não precisa mais baixar o arquivo.
Então, eu já fiz isso, já pensando assim, vai que a CVM, né, vê um volume de acesso muito grande, então tem que cuidar também. É o tipo de preocupação que tem que ter, né, com esse... Exatamente. Não, legal. E Perlin, um comentário, não exatamente do código, mas só porque eu lembrei agora, você também está disponibilizando esses dados no seu Dataverse, certo? Sim, correto. É. Então, assim, por que eu faço isso, né? Porque não é todo mundo que usa o R, né? E eu cheguei à conclusão que eu acho que seria muito egoísmo meu, né? Ficar filtrando quem pode acessar os dados ou não. Então, todo ano eu faço essa coleta, né? E até sendo bem sincero, um exercício interessante porque eu acabo melhorando o código também, né? Algumas coisas, isso aqui está muito lento, então vou ter que melhorar. O DFBase é fácil de fazer, 5 minutos ali no ano eu faço, né? Eu tenho até tudo código prontinho que faz isso. Já para o FRE não, porque os dados são bem mais volumosos, né? E para ter uma ideia, o FRE, quando eu pego todas as empresas, todos os documentos FRE por ano, a base de dados chega a mais ou menos 50 gigas de arquivos que eu baixo aqui para poder processar tudo. Então, esse leva bem mais tempo, né? E para quem não sabe, o Dataverse, né, é o melhor lugar para você disponibilizar dados, né? Inclusive, eu conheci por causa da tua, Henrique. Obrigado, viu? Porque ele versiona, né? E ele permite citar lá, você diz lá, eu usei o Dataverse da base de dados da FP do Perlin na versão 1. Né? Isso que eu ia comentar agora. Que é uma forma de o pessoal que está usando os dados retribuir todo o trabalho que você está fazendo de forma free, né, para a comunidade. Então, depois a gente pode deixar o link do seu Dataverse, justamente para quem quiser baixar diretamente os dados de lá, vai perceber que é fácil de citar, tem o DOI, tem a citação, e se você vai usar, se alguém for usar na dissertação, na tese, pode literalmente citar e como forma de contribuir todo esse trabalho. E olha que bacana, se alguém não gostar da pesquisa e questionar, você diz assim, olha, vai lá, baixa, faz as suas análises. Talvez... Talvez para quem chega em resultados estranhos, ou muito para um lado ou muito para o outro, na sua pesquisa, alguma outra pessoa pode ir lá com os mesmos dados, afinal os dados ficam travados, certo? Com os mesmos dados, refazer a pesquisa, o que é um passo para frente em termos de Open Science, Open Data e etc. Né? Então, legal. Perlin, deixa uma pergunta mais do seu histórico daí. Eu me considero usuário desses pacotes, eu não sou produtor desses pacotes, eu não sei, acho que o Gerson também, mas você claramente é usuário de R e produtor também. Como é que foi esse processo? Quanto tempo levou? Quanto tempo você está mexendo com isso a ponto de conseguir fazer um pacote como esse? Quais foram aí os principais gargalos de aprendizagem em todos esses anos aí que você está nessa empreitada? Eu queria completar a pergunta do Henrique, também uma dúvida. Assim, quando você está com o código pronto ali, quanto tempo demora para ficar no repositório R? Assim? Sim. Então, é um processo, Henrique, assim, não foi fácil, tá? E levei muito tapa na cara, meus pacotes primeiros foram rejeitados. Eu lembro um caso bem específico que eu mandei um pacote e um dos top lá do R, não vou citar o nome do cara, mas um professor de estatística lá, ele me mandou um e-mail bem desaforado, assim, me deixou um pouco sensível. Por quê? Mas aprendendo. Não, é que é código, né? Por que você usou isso aqui, né? Ele botou umas coisinhas desnecessárias no e-mail, né? Mas assim, a gente aprende levando tapa, né? Não tem outra maneira, né? Então, literalmente, eu fui ganhando experiência, né? De como é que faz. Não é algo tão simples quanto parece, tá? Porque tem várias normas que tem que ser respeitada, tem que saber montar um pacote. Não é simplesmente você colocar qualquer código lá e tá valendo, né? Inclusive, eu vou aproveitar e mencionar um material muito bom do Hadley, né? Que ele escreveu um livro, Como Fazer Pacotes do R, que eu usei muito, né? Inclusive, eu comecei a fazer pacotes antes do livro, e o manual oficial para fazer pacotes é que nem ler a lei das SAs, assim, é um negócio monstruoso, né? E eu não sei quantas páginas tem, tá? Mas eu só olhava assim o que estava dando problema e eu ia resolvendo, botando no formato que eles esperam.
Então, assim, é um processo, né? Eu comecei a fazer lá em 2015, 2016, quando eu migrei para o R, e fui aprendendo, né? Fui aprendendo. Foi isso. E você consegue falar um pouquinho das etapas necessárias aí para Sim. justamente... Bom, tem a parte operacional, de fato, daí tem que respeitar esse template, pelo que eu estou entendendo, mas aí depois tem toda a parte legal de disponibilização e a própria avaliação da plataforma para disponibilizar ou não, certo? Então, é assim, ó, primeiro você tem que fazer a estrutura do pacote. Então, o pacote do R na fonte, né, na primeira versão, né, do código R mesmo, não compilado, né, tipo, no seu computador, ele é simplesmente um diretório com vários subdiretórios, né? Então, tem arquivos que ele vai procurar para fazer a compilação e tudo mais. Então, você monta essa estrutura, certo? E aí você manda para o CRAN. Né? Então, como é que manda para o CRAN? Tem um pacote chamado DevTools, e aí tem uma função DevTools, aí dois pontos, submit CRAN, e aí ele acha teu e-mail, ele te manda o e-mail de confirmação e você envia para lá. Tá? Aí o que o CRAN vai fazer? Primeira coisa, ele vai fazer um teste automático do teu código, para ver se passou todos os testes internos, né? Inclusive, uma coisa bacana é que você pode fazer antes esse teste dentro do RStudio, então clica lá, check package, né? Ele faz todos os testes e tal, mas não dá 100% todas as vezes, tá? Pode passar no seu computador e não passar no CRAN, porque eles veem outras coisas também, tá? E aí, se passar todos os testes, eu não tenho certeza de como é que funciona, tá? Mas se não passar nos testes, você retorna um e-mail com os erros e você tem que resolver para poder encaminhar de novo, tá? Então, minhas primeiras versões foi aí que eu trancava, né? Que eu ficava resolvendo esses problemas. Se passar nos testes, vai ir para alguém dar uma olhada no teu pacote, né? Uma pessoa que trabalha para o CRAN. Eu já peguei de tudo que é jeito, já peguei professores, já peguei alunos de doutorado, e as pessoas vão olhar e vão, tipo, muda aqui, isso aqui não tá legal, explica melhor esse texto aqui, é mais ou menos, é que nem um artigo, assim, de certa forma. Tá. Tá? Esse é o processo. Mas aí a gente está falando do código em si, certo? Não do Sim. documento que vai disponibilizado depois. Qual documento? O PDF que fica no CRAN. A gente está falando do pacote Isso aí agora. é autocompilado. Isso é autocompilado. É? Isso não Não sabia. é autocompilado. Eu não faço nada dali. Não faço nada. Entendi. Claro, aquele é o help file, né? Tá. Então, você escreve uma função, você descreve ela usando uma estrutura chamada Oxygen 2, né? Um tipo de linguagem para manual do R. E aí eles pegam aquilo e compilam o PDF. Eu não escrevo aquilo lá. Eu só escrevo o pacote e todos esses testes adicionais é feito por lá, esses materiais adicionais. E aí, se passou, aí o que vai acontecer? Eles vão criar a página no CRAN, aí vão disponibilizar no repositório, vai poder dar um install.packages e as pessoas podem usar. Quanto tempo... E esses avaliadores são tudo voluntário? Como que funciona? Porque o R é uma plataforma paga, não paga, né? Assim, do máximo que eu sei é tudo voluntário, mas eu não tenho certeza. Porque assim, o R, ele sim é tudo gratuito, mas ele recebe dinheiro, ele é financiado por uma fundação chamada R Foundation, né, que o Google e a Microsoft botam grana ali. Então, eu não sei se paga ou não. Eu suspeito que não. Tá? Quanto tempo leva esse processo todo, Perlin? Esse que você comentou, não do código, mas da disponibilização lá no CRAN. É bem rápido, viu? Se tu diz da submissão até a aprovação, é isso? Isso. Olha, eu diria assim, uma semana mais ou menos, viu? É bem rápido. Bem mais rápido que Se não der erro, né? É bem mais rápido. É bem mais rápido. E legal. E você também tem uma versão Shine do pacote, certo? Uma versão web. Sim. E você que montou essa página, como é que é? Fala um pouquinho desse... Isso é uma etapa adicional? É obrigatório? Não é obrigatório? Enfim, como é que é? Não é obrigatório. Tá? E eu montei porque eu estava estudando Shine na época, né? Eu queria aprender a fazer essas interfaces na web. Então, o Shine é uma página na internet, né? Uma interface para você na internet. Você digita www.google.com, você digita www.msplin.com/shine/aprimando aplicativo, que é DFP Data. A gente pode mostrar depois aqui também.
E, então, assim, foi uma coisa que eu queria aprender, e aí bom, nada melhor para aprender do que aplicar, né? Aí eu comecei a Mas o que fazer. faz exatamente a interface? Ele roda o código e baixa os dados? Como é que é? Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. Então assim, a interface, primeiro você monta toda a interface em código R, né? Tá. Isso parece difícil, mas é super simples de fazer, na verdade. Uhum. Aquela interface que está lá nesse aplicativo Shine são 2 arquivos R, só isso. É impressionante. Tá. É realmente impressionante. Tá. E aí você diz lá, olha, eu quero ter um painel lá em cima, né? Eu quero que no painel esse tenha a descrição, lá você escreve alguma coisa. Eu quero que esse outro painel baixe uma tabela da internet e mostre essa tabela lá. E no painel do get.dft-data, que é para baixar dados, né, ele literalmente roda o código como se fosse o seu computador. Tá? Isso foi da nova versão. Na outra versão, lá atrás, como demorava muito, eu não conseguia botar isso no servidor para rodar live. Não tinha como. Porque cada usuário ia demorar muito, né, para poder pegar os dados. Entendi. Então, lá na primeira versão do Shine, era estático os dados, e nessa nova versão que eu acabei de implementar, é tudo live. É código que roda no servidor e entrega para o usuário a mesma coisa que o usuário do R vai pegar. Mesma coisa. Caramba. Ô, Pelin, só uma ideia. Pode falar, Henrique. Não, eu só ia perguntar, Pelin, e aí é uma mistura um pouco. Literalmente, se o indivíduo baixa os dados em algum momento durante o ano, ele tecnicamente não vai precisar baixar novamente até a atualização das informações do ano seguinte, certo? Afinal, Exatamente. as planilhas são travadas na CVM. Assumindo que não tem uma planilha nova, né? Que isso pode acontecer também. A empresa pode mandar dizer, olha, isso aqui foi errado, e aí ela... Por exemplo, no FRE isso é bem comum, viu, Henrique? Tipo, a empresa, na média, troca umas 10 vezes do arquivo do FRE, né? E o pacote ele sempre pega ou o primeiro que foi lançado ou o último do ano. Né? Pode escolher, inclusive, qual que você quer pegar. O primeiro do ano... Por que você fez essa... queria dar opção para o usuário, né? Só por isso. Tá bom. Vai lá, Gerson. Pelin, a maioria das atualizações, da melhoria, vem do processo dos usuários requisitados, ou fazer algum processo de requisição no GitHub, que tem isso, ou você vê alguns outros pacotes para outros mercados, se existe alguém nos Estados Unidos ou alguém em outros mercados fazendo pacotes parecidos que você tem feito para o Brasil. Como que vem esse processo assim, de melhoria e como que está fora do Brasil em relação a pacotes de mercados em outros locais? O desenvolvimento ele é principalmente pelos usuários, tá? O usuário me manda muito e-mail, tá? Isso é uma coisa que falar oficialmente, eu prefiro muito mais que você coloque um issue no GitHub, né? É uma maneira de dizer que está com problema no código, do que mandar por e-mail, né? No e-mail é mais difícil as pessoas não veem que já foi resolvido, enfim. Mas sempre que eu melhorei, sempre foi alguém mandou e-mail e dizer, isso aqui não está legal, isso aqui não está com problema, né? Essa empresa aqui está dando um problema. Aí eu vou lá, olho, vejo o que está acontecendo. Às vezes também já aconteceu o pessoal está usando e dizer assim, para mim eu precisava da tabela tal do FRE para minha tese de doutorado. Aí eu lá ia, né, e eu fazia. E foi assim. E também meu uso próprio, né, porque eu uso esse pacote sempre, tá? Eu uso direto eles. Então, quando eu vejo algo que dá para melhorar, eu vou lá e implemento. Né? Você já chegou a investigar se teria a possibilidade de fazer esse pacote para uma outra região, para um outro país, de repente? Ou... É a pergunta do Gerson, né? Tá. Então, deixa eu primeiro responder o Gerson ali, na questão de pacotes para outros países, tá? Por exemplo, no sistema dos Estados Unidos tem o sistema EDGAR, né? Que o Henrique já deve ouvir falar, obviamente, imagino que o Gerson também. Então, EDGAR é tipo o FRE mais DFP dos Estados Unidos, né? Da Bolsa Americana. Existe, sim, pacotes, do R, inclusive, que fazem essa coleta, mas eles não funcionam bem, viu? Eles não funcionam da maneira que... Inclusive, eu tentei escrever alguma coisa sobre isso. Eu escrevi um projeto, né, chamado Get Edgar Data. Eu não tenho muita criatividade no nome de pacote, né? Então eu boto sempre get, tá ótimo, alguma coisa. Data, né? Então, é fácil de lembrar. E eu escrevi esse pacote e o grande problema é que, assim,
Eu tive esse mesmo problema no primeira versão da FP. É que os arquivos, por exemplo, o XML, ele muda a estrutura de acordo com o ano, entendeu? Então, imagina que eles vão ter um XML, que é uma estrutura de dados, e aí vai vindo os anos, eles vão mudando isso. E do ponto de vista de leitura dos dados, para tirar o que tu quer, isso é um pesadelo, né? Porque cada caso é um código a mais, entendeu? Você vai criando um monstro assim, de regras para poder importar. Então, não funcionou bem. E o que eu acabei fazendo? Eu acabei fazendo uma parceria com uma empresa chamada Sinfin, né? Que é Simplifying Finance. Não é bem uma empresa, acho que é um órgão ou alguém que estava meio entediado criou lá uma maneira de baixar dados financeiros, né? E não tinha interface com o R. Então, eu construí a interface para o R a empresa, ela dá acesso a... É muito grande a base de dados deles. O mercado americano, assim, enorme, né? Enorme, enorme. Só que é dado financeiro, não tem dados tipo FRE, né? De composição dos conceitos, não tem nada disso. Então, respondendo, Gerson, eu não conheço um pacote que funcione bem, né, para mercado fora do Brasil. Peraí, você consegue mostrar um pouquinho para quem talvez nunca tenha visto o seu Shine, ou mesmo onde Claro, achar com certeza. informações do pacote? Deixa eu pegar, então, o share screen aqui. Todo mundo vendo? Uhum. Então, primeiro eu vou mostrar o Shine, tá? Que é o que a gente estava comentando antes da interface da internet. Deixa eu achar aqui o endereço dele. Então, essa aqui é a minha página pessoal, né? Tem código, tem post do blog, tem meus livros também. E essa aqui é a interface, tá? Isso aqui, então, tem um pouco sobre o projeto. Aqui tem as empresas que estão disponíveis, né? E aqui você baixa os dados. Então, por exemplo, vamos pegar todas as empresas aqui, ó. Tirar essa aqui, All Companies. Aqui eu escolho quais tipos que eu quero. Eu vou deixar só o DRE para rodar um pouco mais rápido. O individual consolidado, eu vou pegar só consolidado. E aqui eu escolho o formato. Vamos pegar, então, o formato Excel. E aí ele vai começar a pegar os dados, ó. Chegou 2010, 2011, Caramba. 2012 e assim por diante. Isso aqui é código, não é dado estático, tá? Está pegando mesmo direto na CVM. Tá bem rápido mesmo, bem mais rápido que antes. Muito mais rápido, muito mais rápido. E aí que agora ele está exportando para Excel. Isso aqui pode demorar um pouco de tempo, tá? Porque Excel é mais... Já deu. E aqui uma coisa bacana, né, que eu implementei é que tem o comando do R que replica essa query, né? Então você copia e cola isso aqui no RStudio, né? E ele já te dá exatamente os mesmos dados. Aqui eu dou um download, ó, um arquivo bem relativamente grande, né, de 13 megas. Tá. E aqui eu vou ter... Esperar um pouquinho. Então, eu tenho aqui, ó, demonstrativo individual, demonstração de resultados, DRE, né? Eu tenho a empresa aqui, que é o CNPJ. Eu tenho aqui também o nome dela. Eu não tenho... tá aqui, ó, Banco do Brasil, né? Tá. Aqui tem as contas. Deixa eu abrir um pouco essas linhas. Não sei se foi uma boa ideia aqui, meu computador deu uma travada agora. Mas dá para ver que tem as contas na coluna L, tem ali 3.01, 3.02. Tem lucro líquido, tem Lagier, tem receita, enfim, tem tudo aqui, tá? E aí, então, vale a pena dar uma olhada. Para manipular depois, inclusive a pessoa pode manipular dentro do próprio R, né? Faz a coleta na parte superior do código, em seguida já começa a criar as variáveis para pesquisa. A única coisa diferente que o pessoal está acostumado é que esse é um formato longo da tabela, né? Então, formato longo porque eu tenho dados empilhados, né? Vai ser um pouco mais técnico. Mas o pessoal está acostumado mais com o formato wide, né? Largo, que tem lá as contas e aí as empresas, né? Pelo menos é assim que... Saída economática, né? Para quem vai estimar modelos de dados em painel, já facilita, certo? Porque já vem no long. Exatamente. Mas tem razão.
Legal. E só, você consegue colocar só até a última linha aí, só para a gente ver o número de linhas que tem esse arquivo? Claro. Peraí que eu Passar uma noção da 230 mil linhas. 230 mil linhas é um bocado de coisa, né? É bastante coisa. 360, 70, 80 empresas, aí tem vários itens, legal. É isso aí. Tem muita gente de fora do Brasil usando seu código, Penin? Você consegue não sei enxergar? dizer, isso eu não consigo enxergar. Tá. Eu poderia pegar downloads do pacote, né? Então, eu consigo ter estatísticas de quem está baixando e instalando o pacote, mas não é muito... não dá para acreditar essa informação, porque tem muito servidor que instala, não é... Eu não sei dizer. Tá? Confiável, tá, entendi. E como é que... Outra coisa, e-mails, né, do pacote é sempre aqui do Brasil, tá? É difícil encontrar, para esses pacotes, né, o GetFP2 e o GetFRE Data, e-mails é fora do Brasil. Já o Batch Get Symbols é bem mais, aí eu recebo bem mais. Tá. E você consegue mostrar aí o seu Dataverse? Porque tudo bem, dessa forma que que a pessoa está fazendo, ela não tem exatamente uma forma de citar ainda, né, o seu trabalho, né? Então, o Dataverse, ó, eu vou dar aqui a gente pode colocar depois Eu o vou link, colocar na descrição. mas o Dataverse eu criei uma livraria, né, uma library, e aqui eu tenho 4 fontes de dados. Então, eu tenho dados aqui do Yahoo Finance, né, compilado para todas as ações do Brasil. E nós estamos conversando agora, depois eu tenho também sobre bonds brasileiros, né, dívidas soberanas. E aqui, ó, aqui tá os dados do DFP. Opa. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Então, aqui, ó, esse aqui já tem a citação no formato APASoft, né? Uhum. E você pode, inclusive, clicar aqui. Aqui tem o BibTeX, o HTML, assim por diante. E aqui estão as tabelas em si, né? Então, tem o consolidado. Então, imagina, isso aqui é aquele arquivo Excel, só que para todos os demonstrativos diferentes, né? Então, tá tudo aqui. Para todas aquelas opções que estão ali na interface, né? Exatamente. Inclusive, vale a pena olhar também do FRE, né? Para dar uma olhada no que a gente tem no FRE, que é uma repositório de volume muito maior. Então, olha só, tem notas da auditoria, tem composição do board, tem composição do capital, reduções do capital, tem composição dos comitês, compensação, debt composition, né, composição da dívida, legal. Isso é muito por bom. diante. E tudo formato tabular, né, que é bem mais fácil de trabalhar. Então, tá tudo aqui. Inclusive esse é V2, né, porque eu acabei de atualizar agora no último mês, né? Então, os dados aqui estão atualizados. Legal. Tem mais alguma coisa aqui? Ou... Bom, a gente coloca o link esse link aí, né? O seu Dataverse de fato, não o link das bases, embora, né, tenha ali o DOI, a pessoa que clicar no DOI vai direto para a base, né? Legal. E Pelin, qual é o próximo código que você vai fazer aí pra gente? Boa pergunta, viu? Uma coisa que eu descobri ao longo dos anos é que existe uma bagagem, existe um limite de quantos códigos eu consigo desenvolver ao longo do tempo também, né? Porque cada código eu tenho que ficar resolvendo, né? Então, assim, eu não sei, viu? O código, ele vem naturalmente, eu gosto de dizer. Tá? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei o que está faltando para o mercado brasileiro em termos de finanças, né? Por exemplo, dados de fundos, né? Eu sei que existe dados da CVM sobre fundos, então não seria difícil pegar e criar um pacote para pegar dados de fundos, né? Então, fundos multimercados, com renda fixa, tem um monte de coisa legal lá. Né? Tem o valor da cota, tem o número de investidores, né? Dá para fazer bastante coisa lá com isso aí. E eu acho que é isso, viu? Eu não vejo na minha cabeça hoje algo tão próximo, né? Além disso, eu tenho que fazer Você não está trabalhando, você não está trabalhando em nada, então, é isso que você está nos usando, em nenhum código novo. Agora, para pacote, não. Né? Código novo, sim. Né? Eu estou fazendo posso falar aqui, eu estou fazendo uma pesquisa, quer dizer, eu estou num embrionário ainda, né? Com dados do Twitter e do YouTube, né? Eu estou coletando esses dados agora. Do YouTube, você consegue coletar. Do Twitter, eu sei que tem pacote mas do YouTube eu não sabia. O que você consegue no YouTube?
Tudo que tu quiser. Caramba. Eu pego, na verdade, no YouTube, eu estou pegando, tipo, menções a tickers, né? Então, quando alguém bota no sumário ou no título o ticker, né, PTR4, por exemplo, Tá. eu consigo coletar esses dados ao longo do tempo, né? E, particularmente, o que eu estou interessado aqui é as transcrições dos vídeos, né? Eu quero saber o que a pessoa falou no vídeo. E com isso eu vou fazer alguma coisa lá na frente que eu não sei bem o que vai ser, né? Mas front running, o Perlin? Na verdade, a ideia inicial era mais uma hipótese que eu quero testar, né? Que eu acho que é uma hipótese válida, ver se os YouTubers têm potencial preditivo, né? Sobre performance financeira. Eu acho que não, óbvio, né? Mas a gente vai testar isso, né? Entendeu? Porque eu acho que existe uma discussão muito forte aqui sobre o papel do YouTube, do Twitter, né? Sobre investimentos pessoais, né? Já teve casos da CVM intervindo, inclusive, de alguns YouTubers. E a meu teste, a minha hipótese, né? A minha hipótese nula é que essa galera não consegue, né? Criar um portfólio de uma forma geral, agregando, né? Inclusive, eu vou testar por YouTuber, né? A ideia é pegar cada um e ver se as recomendações funcionam. Mas em agregado eu acho que não. Eu queria mostrar isso para o público, pelo menos, né? Testar. Uma coisa que eu vejo que pode ser interessante é verificar assim, se um grande player de casa de research solta algum report sobre um ticker, se no T, assim, se ele solta no T, se no T mais um, sendo que esse T mais K, se K um minuto, ele teve algum aumento na performance. Porque o que eu imagino é que desses YouTubers, assim, que eu acho que você fala, é muito esses players de casa de research. E eles têm um impacto muito grande, né, ali, né? Porque, pô, são milhões de PFs que estão linkados a eles, né? Essa é uma ideia também, é uma ideia interessante. Não é bem o que eu estava pensando. Eu estava pensando em pegar um prazo mais longo, não pegar alta frequência, né? Eu estava pensando em, tipo assim, a cada mês, reformular o portfólio de acordo com as recomendações, né? E ir levando isso. Porque leva certo tempo para o vídeo ser olhado também, né? Não é uma coisa assim instantânea, se for pensar, né? Então, mas não sei, de novo, eu comecei a fazer isso muito recente, tá? Eu estou coletando os dados ainda, inclusive para o Twitter, eu acho que vai demorar um ano para coletar, tipo, o que eu preciso, né? O YouTube vai ser mais rápido, mas para o Twitter vai levar bastante tempo. Você fez esse código para baixar essas informações do YouTube ou você está pegando de algum lugar? Não, eu fiz, na verdade existe o API do Google, né? Então é bem fácil. Quer dizer, fácil, tipo, já existe o código pronto, né? Eu não fiz do zero. Mas o Google disponibiliza um API para acessar essas coisas dos produtos do Google. Inclusive, todos os produtos do Google têm um API, não sei se vocês sabiam disso. Então, dá para fazer tudo. Inclusive, dá para editar vídeo via código, dá para mandar vídeo. É bem interessante mesmo o que dá para fazer computacionalmente com os produtos do Google, né? Eli, você tem mais alguma coisa para mostrar aí do seu site para a gente? Eu sei que tem um livro relativamente recente também. Claro. Então, eu vou mostrar para vocês meus dois filhos, tá? O meu orgulho e paixão. Tá? Para quem não sabe, né, o trabalho que dá para escrever um livro é bem Eu comecei a considerável. fazer Tá? um book down para mim e realmente não é algo simples. A gente tem que E dar você nem todo. começou, né? Quando você acha que está perto do fim, falta o dobro. É assim. Então Mas vale a pena, viu? Eu recomendo. Eu acho que é uma das minhas grandes contribuições aqui, viu? É o livro. Então, eu tenho dois livros, né? Na verdade, eu tenho três livros. Dois sobre R, um aqui para o Brasil, está na terceira edição, acabei de lançar no início do ano. Tem a versão internacional do livro também, está na segunda edição, mas o conteúdo é muito próximo um do outro, né? Então, se vocês compararem os capítulos, vão ver que são exatamente a mesma coisa. E lá em 2019, eu escrevi um livro sobre investimentos, né? Na época, eu estava a fim de escrever sobre renda fixa, não tinha nada bom, né, no mercado brasileiro sobre renda fixa. E aí eu escrevi o livro Poupando e Investindo em Renda Fixa, que está muito bem na Amazon, está cheio de avaliação boa. Eu acho que é um ótimo livro, bem fácil de ler. Está com 60 avaliações, classificações 5 estrelas. Então, é um livro bem bacana aí que eu recomendo também, né, além da parte de programação.
Ah, que legal. Perlin, só sobre essa temática, assim, hoje quando você vai trabalhar, a sua cabeça fica mais pensando em programar, ou na questão educacional ou questão de usuário. E porque, por exemplo, eu acho que é um skill diferente na parte de programação com a parte de pesquisa. Eu não trabalho com finanças corporativas, mas vocês dois sim. Que assim, são dois raciocínios totalmente são distintos, né? Qual que seria uma hipótese que eu vou testar, como agora você está fazendo sobre a casa de research, sobre YouTube, sobre os YouTube, o YouTube predizer a performance com um pacote, né? Assim, acaba tendo a interseção, porque para você testar, você precisa escrever, mas é duas coisas distintas, né? Eu vou lançar um produto que seja um código, ou os códigos, eles vêm através do seu problema de pesquisa, assim, aí, pô, não tem isso no mercado, eu vou lançar. E a questão educacional, né? Tipo, você cria um livro, você cria um bookdown para o R. Assim, só hoje, o que você pensa mais assim, para o futuro? É focar em pacotes ou em focar em educação para ensinar programação, até ensinar novos... Porque eu acredito que acho que só tem você, assim, no mercado brasileiro, lançando pacote para finanças, assim, em a larga escala, né? Assim, é um pouco de tudo, viu? Não é assim uma coisa só, né? Eu não penso assim, eu vou só fazer agora pacote para o público, né? Então, às vezes eu for fazer uma pesquisa e aí sai um código interessante, isso aqui o pessoal pode gostar, eu lanço pacote. Já ocorreu também de eu lançar pacote com paper, né? Por exemplo, a primeira versão do GetFT Data foi um pacote e um paper na Endefin, né? Que a gente apresentava pacotes, dizia como funcionava e tudo mais. Então, assim, eu não é uma coisa só, né? É tipo uma coisa que puxa a outra. E a minha forma de trabalho é bem natural, assim, bem orgânica, viu? Uma coisa que eu aprendi é que, tipo, quando dá aquela vontade de fazer um projeto, sabe? Tipo, sente assim, eu tenho que fazer isso, isso aqui tá muito legal, eu vou lá e faço, né? Foi assim com o livro, foi assim com os códigos, sempre foi assim. Eu não tenho um planejamento muito grande, né? Tipo, eu vou planejar, vou fazer isso, né? E a pesquisa é a mesma coisa, né? Tirando os trabalhos com os alunos, né? Que esses são mais, eu diria assim, mais burocráticos, né? Porque está treinando um pesquisador ali, então tem prazos, tem que né? começar com problemas simples, né? Com coisas mais palpáveis para ele, tá vendo? Não dá para dar um problema muito complexo, senão eles não vão conseguir chegar no resultado. E na minha pesquisa pessoal, eu vou fazendo assim à medida que vai aparecendo, né? Então não tem não tem um planejamento muito forte sobre isso, né? E futuro, poxa, não sei, viu? Não sei o que vai acontecer no futuro, tá? Então, sei lá, né? Essa frase é verdade para todo mundo que está no Brasil hoje, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, infelizmente. Mas, cara, legal, Mas, muito... Não, vai lá. Pode desculpa interromper, vai lá. Não, eu só ia comentar que é isso, né? Então, eu sempre gostei de fazer isso, não é uma questão de trabalho, né? Eu não sinto que é um trabalho. Para ter uma ideia, eu programo e escrevo artigo no sábado e domingo, viu? Não é porque, né? É porque eu gosto. E é um trabalho, né? Vai tocando a vida, né? Vai para frente. Cara, legal. Eu estou satisfeito com a nossa conversa. Pô, aprendi bastante aí também com todos os seus processos e tudo que você fez. Deixo aqui meus parabéns já de novo, né, por todo esse trabalho. Como o Gerson falou, acho que você é o único da nossa comunidade que está produzindo esse tipo de material em alto nível. Então, tá criando aí uma geração, por que não dizer, né, de pesquisadores que estão sendo beneficiados pelo seu trabalho, né? Então, eu não sei se você consegue monetizar em cima disso, mas em ganhos de reputação você certamente tem, né? Então, é muito legal ver isso em desenvolvimento. E não sei se você tem alguma outra coisa que você queira nos mostrar, alguma coisa que você queira chamar a atenção. Eu posso mostrar o código, não sei se é bem rápido. Enfim. O funcionamento. E só para pegar um gancho aqui, tu falou que não tem outros, tem pessoas, tá? Tem gente também que faz, tá? Não, na nossa tem uma pessoa que comunidade... faz, que eles não são tão conhecidos, né? Mas tem alguns pacotes DR que eu uso, inclusive, que tem bastante pacote pelo próprio Banco Central e pelo próprio tem um projeto maior também da FGV, do BETS, né? Que é um pacote um pouco maior, mais abrangente, né?
Mas, de certa forma, eu pegar um conjunto de pacotes, acho que eu que sou um dos principais autores, né, aqui no Brasil. Bom, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu pegar a tela de novo aqui. Eu vou fazer uma demonstração sobre como é que funciona o pacote, né? Deixa eu fechar aqui meus trabalhos anteriores. Você está com layout diferente agora. É a nova versão do RStudio, eles permitiram colocar outras coisas aqui. Mas eu vou fazer uma coisa bem simples aqui, eu vou pegar um script novo, né? Vou salvar isso aqui no meu desktop. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer uma pequena rotina aqui para baixar os dados de uma empresa usando o DFP, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer, tem que instalar o pacote. Né, o pacote lá do Get FP Data 2. Obviamente eu já tenho, né? Mas o pessoal vai ter que rodar isso. Inclusive, eu acho que eu passo esse script depois para vocês colocarem A gente junto, pode né? colocar na descrição também. Então vai ser um script bem simples, né? Depois que eu tenho o pacote, eu não vou fazer da maneira que eu fazia profissionalmente o código, tá? Mas eu vou fazer bem para poder rodar aqui. Então, vou carregar o getFPData e aqui, ó, eu vou pegar uma empresa, né? Me diz o nome de uma empresa aí no Brasil, porque VEG. Vamos pensar na VEG. VEG 3. Bom, a VEG. Não, então você usa. Então, o que acontece, né? A interface para o pacote, ele usa o ID, né? O símbolo da empresa na CVM, que é um índice único. Então, o que eu faço? Primeiro, eu procuro a empresa, né? Então, vamos colocar aqui. Ó, pegou a informação da B3 e achou a VEG, né? VEG SA, situação ativo, setor, e aqui está o código dela, 5410. Então, eu vou colocar aqui MyID 5410 e vamos baixar os dados. Então, LDFP vai ser getDFPData. Vou dizer quais IDs que eu quero, né? Nesse caso, só tem um. E aqui vamos dizer o ano, né? Eu vou querer desde 2015, vamos dizer, e até o último ano, 2020. Tá. Tem outras opções aqui no código, né? Mas se eu rodar assim, ele já pega. Ó. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu tenho o tipo de documento, mesma coisa do Shine, né? Tá. O formato, se eu quero consolidado. Se eu quero limpar os dados, usar o Memoise, né? Que é o cacheamento dos dados. Qual que é a pasta para fazer esse cacheamento, e esse aqui é uma outra opção lá que é para o Shine, né? Não usa nessa interface. Então, vamos rodar aqui. Opa. Então, rodou o código, ele está pegando os dados, ele pega o dado CSV, ele limpa, e vai fazendo isso, né, por ano e por tipo de demonstrativo financeiro. Essa limpeza, o que é exatamente? O que você está fazendo aí? Eu não lembro de cabeça, viu, Henrique? Desculpa, eu não lembro de cabeça a resposta. Tem que dar uma olhada. Deixa eu ver se não tem no Help aqui. Tem que dar uma olhada, eu não lembro. Tá. Desculpa, eu posso abrir o código aqui. Não, vou tudo ficar bem, devendo. E o que é aquela use memoirs? É isso? É assim que fala? É que Memoirs é um pacote de cacheamento no R. Cacheamento é você salvar as informações localmente, né, para não ficar fazendo rechamadas, né, para o API. Uhum. Então aqui, ó, deixa eu até ver, deixa eu usar ele. E vou usar também, vou dizer um caixa, a pasta, né? Vou colocar no meu desktop aqui, para a gente poder ver o que sai lá dentro. Então deixa eu botar o Memoise, Cache Folder, deixa eu abrir minha pasta aqui do desktop. Isso, então vamos lá. Então, o que ele fez? Ó, ele criou essa pasta aqui, ó, DFP Zip Files. Até a pergunta que tu perguntou antes, né? Se ele baixa, ó, ele está baixando. Ó. Agora está baixando. Literalmente está baixando. Inclusive, você pode abrir, né? Vai ter aqui todos os arquivos CSV. Tudo isso aqui está dentro do FTP da CVM. E além... Oi. Não, eu ia comentar que isso pode ser importante se alguém quiser fazer algum tipo de correção manual para alguma coisa, por exemplo, aquele seu primeiro exemplo lá, está escrito 25, e sei lá, de repente a pessoa queira colocar isso fazer essa correção manualmente, certo?
pode ler isso aqui. Talvez aí, para financeiros, eu acharia isso menos, né, menos importante, talvez. Mas a tabela está aqui, ó. Só abrir aqui, por exemplo, ó. Se abrir aqui, ele vai abrir no aquele BIOS, né? Mas seria Excel, a maioria das pessoas. Então, não, muito e bacana. aqui está o caixa, ó. Isso aqui são arquivos de caixamento. Depois de processar o arquivo CSV, ele salva isso aqui nesses arquivos que tem um nome estranho, né? É porque é a própria maneira que o caixamento funciona. Mas cada um desses, ele tem a chamada função que lê os arquivos, né? Então, a próxima vez que eu chamar, ó, inclusive, olha só, olha o tempo que vai levar para rodar agora, ó. Ó, já rodou. Bem mais rápido. Já rodou porque ele pegou tudo do cache, né? Ele não pegou do API, né? Da CVM. Entendi. E depois disso, ó, você tem uma lista que eu chamei DPF, né? DFP. Deixa eu mudar. Ninguém percebeu, ninguém viu. Vamos rodar de novo aqui. DFP. Aqui, ó, tem uma lista e aqui tem tudo que você precisa, ó, o balanço consolidado, né? Tem o demonstrativo resultado que vai aparecer aqui. Então, os dados estão todos no R, né? Aqui o próximo passo seria analisar e, né, aí fica a conta de qualquer pesquisador. Cria só uma variável bem rapidão, assim, só para a pessoa que de repente está começando a saber, sei lá, cria aí tamanho da empresa ou busca aí o ativo total, alguma coisa assim. Você consegue? Ativo total? Tá, deixa eu pegar aqui. Então, vamos pegar, primeiro tem que salvar aqui o ativo, tem que pegar da lista, né? Vamos pegar aqui ativo total, cadê aqui, ó? Aí o que eu faço, né? Eu abro e aqui eu procuro qual a conta que eu quero, né? Então, vamos pegar ativo total. Eu pego o nome da conta, ó. E o código da conta, nesse caso, é 1, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar isso aqui. Vou ter que baixar lá o Tidyverse, né? Que é o pacote de manipulação de dados. E agora eu vou filtrar esse data frame aqui, essa tabela, para que se dê conta igual a 1, né? Uhum. Vamos ver se é isso, vamos ver se deu certo. Tá aqui, ó. Aí. Tá aqui, eu tenho só o ativo total. E aí manipula em cima do ano aí. É fácil, né? E aí tem que... não é tão fácil quanto fazer o wide no Excel, né? Que a gente estava acostumado a fazer. Uhum. Mas com um pouquinho de programação você consegue fazer. É que só tem uma empresa, né? Mas se tivesse várias outras, ele ia aparecer as empresas aqui também. A gente pode fazer um gráfico aqui, dar um plot para mostrar o ativo. Vamos pegar o valor dela, né? Se quisesse colocar, coletar todas as empresas, que nem você fez no Shine, qual seria a busca ali na linha 8? Seria All Companies também? Não, é só colocar null, se não me engano. Deixa eu ver aqui, eu tenho essa informação no Help. É só colocar nulo, ó. Uhum. E vai refazer. Aí e aqui agora é nosso cálculo, aí vai mostrar o ativo, né? Vai ser todas as empresas, para todos os anos. 600 e tantas empresas ali. Tá. Tá bem mais rápido, Pelinho. Bem mais rápido. E aqui está todos os ativos totais, né? De todas as empresas. Ó, tá tudo aqui, ó. Então tem 2.142 fontes de dados, né? Para poder trabalhar. Coisa boa. Meio caminho andado aí para a próxima dissertação de mestrado ou até mesmo tese de doutorado aí. O bom, né, que a gente pode focar agora no resto, né? No resto, né, na parte mais na econometria, né? Então, exatamente, a parte que... Os dados estão fáceis, a gente puxa na econometria, né? É isso aí. Cara, muito legal. Eu tô satisfeito aí, não sei, você... Tá bom, tá ótimo para mim manda aí. também. Gerson, você tem mais alguma pergunta? Aproveita aí para aprender com o Perlin. É só falar não sei, com o Perlin, né? Eu não sei qual é a idade dele, mas eu sei que eu e o Henrique somos mais novos, né? Então a gente vem com uma mentalidade muito disso, né? De publicar código, disponibilizar, fazer uma coisa para a comunidade em si, né?
que eu acho que isso vem muito do mindset dessa nova geração de pesquisadores. E com certeza o Perlin é uma referência para a gente assim, que está começando a pesquisa, a carreira acadêmica. E é só isso mesmo, assim, não sei como você também, que é bem novo também, como que você vê, assim. Não, eu acho assim, primeira coisa, né? Se está fazendo um doutorado, você tem que publicar, tá? Essa é a triste verdade, tá? Quer você goste ou não, né? Uhum. Mas o mercado ele te avalia pelas publicações, né? Inclusive código publicado. Eu acho que na contratação, não sei se o Henrique pode ter outra ideia, né? Mas falando do ponto de vista da concurso público, né? Não vale nada, tá? O que vale são publicações. Então, eu acho que primeira coisa tem que publicar e publicar bastante e em boas revistas, né? É isso que vai te Ah. garantir lá um trabalho lá na frente. Até tem Se algum... você pensar... Não, eu só ia comentar, até tem algum espaço na avaliação para esses produtos que seriam produtos tecnológicos. Acho que o termo seria esse, né? Produto tecnológico. Mas aí, factualmente, a gente está falando de 2, 3%, né? O grosso Não é mesmo nada, né? essa sortida. Então, vamos imaginar uma situação hipotética, né? Dois alunos igualmente bons, um escreve paper, o outro escreve um baita de um código que ajuda um monte de gente, né? Se olhar do ponto de vista do concurso, o cara que escreveu paper vai passar. E acho que na privada também, possivelmente. Né? Então, Mas você acha esse desenho certo, Perlinho? não, eu acho que está errado, mas é que é uma avaliação muito subjetiva, né? Eu entendo por que o sistema acadêmico ele se formalizou assim. É muito mais fácil você cobrar publicações, aí tem um qualis, tem um fator de impacto, né? Você consegue ranquear os pesquisadores, né, os candidatos, do que você analisar qual que é o impacto de um código, né? É muito mais subjetivo, pelo menos eu acho, né? Uhum. Mas, assim, isso estou falando do ponto de vista estritamente de um doutorando que está pensando em fazer, trabalhar na academia, tá? Mas eu, com certeza, acho importante. Eu construí boa parte da minha carreira através do código, lá no MATLAB ainda, né? Como eu já publicava. De certa forma, não sou famoso, mas muita gente usou aquele código, né? Então, acho que isso sempre me ajudou, abriu portas, né? Quando eu fiz o doutorado, eu consegui trabalhar um tempo no banco por causa disso, trabalhar com pesquisa, né? Então, isso sempre me ajudou. Mas, oi. E ao mesmo tempo, né, esses 2% não são exatamente negligíveis, porque cada vez mais a competição está maior, certo? Então, o mais provável é que existam dois candidatos igualmente bons, igualmente com bons papers, mas se um tiver essa linha e o outro não, provavelmente esse primeiro que vai ganhar a vaga. Então... eu não quero deixar uma mensagem ruim aqui de desmotivar, né, alguém a fazer código e publicar. Eu acho que tem que fazer, tá? Mas eu acho que também o doutorando, do ponto de vista do doutorando, que está entrando no mercado, tem que ser realista também, né? Eu não gostaria de dar uma sugestão que pode te prejudicar lá na frente, pode prejudicar as pessoas. Com certeza. Mas recomendo muito, tá? Fazer código, compartilhar esse código. É assim, ó, tem uma coisa que eu aprendi que é o seguinte: quando você compartilha, você aprende muito mais. Tipo, é muito verdade isso. É como dar aula, porque, né? assim, Você aprende muito dando aula. Exatamente, exatamente. Porque assim, ó, quando compartilha o código, você ou recebe uma sugestão que tipo muda a sua cabeça na forma de escrever o código, de pensar no algoritmo, alguma coisa assim, ou você se força a escrever melhor e assim você aprende mais, porque você sabe que você vai estar aquele código lá e as pessoas vão olhar, vão ver como é que você fez, né? Se tiver algum erro, alguma coisa, elas vão atrás de você. Então, eu aconselho sempre, né, toda vez que tiver um código interessante, um projeto bacana compartilhar, fazer isso, né, e aprender. E, aproveitando o gancho também, uma coisa que eu até escrevi eu fiz 10 anos de URGS, né, faz em março agora, né, e aí eu sentei, vou escrever alguma coisa no meu blog, então eu sou um blogueiro também, tá? Eu sou nós somos extremamente popular no meu blog. E eu escrevi sobre a carreira, né? E eu vi esse texto. dentro da carreira, né? Uma das minhas preocupações, assim, quando eu olho para frente, é que as coisas estão mudando, né? Estão mudando muito fácil, muito forte, muito rápido. Então, assim, eu acho que código abre muita porta também, né? Então, você
Se você, tipo, eu não quero seguir a carreira acadêmica, por exemplo, né? Eu quero trabalhar numa empresa com data science ou algo parecido nisso, né? Você tem essa porta, você tem essa possibilidade. Então, você abre, né, as possibilidades daquilo que você pode fazer. Não sei se respondi bem, Gerson, não sei se era a resposta que você gostaria de ouvir, né? Mas a gente conversa bastante sobre isso, né? A gente tem... É um grande dilema, mas eu estou alinhado com você, eu tenho a mesma percepção, né? No fim do dia, o que conta é a publicação, mas é muito importante até como diferencial projetos assim, né? Acho que a gente não tem projetos nesse nível, né? Como a gente comentou, a gente é usuário, eu digo eu e o Gerson, né? Eu acho que eu posso colocar o Gerson nesse quadrado também. A gente é mais usuário, mas à medida do possível a gente tenta liberar algumas informações dentro de uma lógica de compartilhamento, né? Alguns códigos a gente tem feito juntos, mas sim, né? Eu tenho a mesma percepção que você. No fim do dia, o que conta é a parte... O que eu vi, assim, o que o Perlin falou sobre uma área que tá crescendo muito, e se você fizer um código que te sinaliza bem, que é a área do mercado, que é em data science, mas também eu vejo que vai ter uma área de educação, não como só professor, como professor de federal, universidade, mas de cursos voltados, assim, que o mercado hoje financeiro requer R e requer o cara saber Python, R, então vai abrir um campo, acho, de cursos, assim, cursos, não sei como por exemplo, avulsos, né? Eu já vi pessoas no Rio de Janeiro, por fora, que estão vendendo cursos de R para finanças, para economia, muito grande. Então, se o cara ele se joga no mercado, disponibiliza código, ele consegue depois fazer uma venda que não é no mercado e também não é na universidade, mas uma venda de serviço de educação, né? É possível, tem um movimento bem grande nisso, né? Fora do Brasil é extremamente forte. Algumas empresas que eu lembro, o DataCamp, né? Não sei se vocês conhecem, tem um formato bem específico de cursos, né? Eu não lembro de cabeça outra empresa, né? Mas essa que veio à cabeça. Mas tem razão. Uma coisa que eu notei nesse sentido é que, por exemplo, quando eu terminei a minha graduação, você não saber Office, né? Era tipo, você tem que saber Excel e Word, né? E hoje isso não, tipo, você tem que saber um pouco de programação, entendeu? Então, assim, tá cada vez mais migrando para a programação, né? As ferramentas que a gente usa. Não sei se tem a mesma leitura aí. Eu tenho sim. É claro que ainda tem a divisão de vagas que não necessariamente vão se valer dessas ferramentas, né? A gente está falando aqui de vagas mais de finanças, economia, mais quantitativas em algum grau. Mas mesmo o pessoal do outro lado, o pessoal que não vai lidar exatamente no dia a dia com essas ferramentas, de alguma forma tem que ser capaz de saber interpretar minimamente, né? Saber que existe, saber pelo menos um nível de entrada da utilização enfim, para a tomada de decisão dentro de uma empresa, seja mesmo que você trabalhe em marketing e você não queira programar em alto nível, você tem que estar minimamente com informações para entender de onde está vindo, para entender o papel da pessoa que está lá na outra ponta e utilizar a informação que está saindo, né? Então, E outro sim, eu ponto é concordo com que você. E outro ponto é que, se a gente pensar, né, o computador já está dirigindo carros hoje em dia, né? Qual que é a dificuldade de pegar um computador para fazer alguma otimização dentro da empresa? É muito óbvio, né? Então, O que cria uma demanda, né? E aí é uma especulação da minha parte, mas cria uma demanda para a parte de curadoria disso, né? isso. Então, o código em si existe, vai continuar existindo, né? O gênio já saiu da lâmpada. Agora, o que fazer com tudo isso é onde encaixa a parte humana, onde existe um nicho aí, certo? Só que, claro, para entender, vamos pensar nessa pesquisa, né? A gente está aqui criando essa conta ativo. O que a gente faz com isso agora? O que essa informação dá para a gente, né? Aí que entra o humano e um potencial grande, né, dessa próxima geração de contribuir para o mercado, enfim, conseguir criar uma boa carreira, né? Então,
A gente está alinhado aí nas percepções. Muito legal. Cara, não sei. Você que define aí o tempo, Pelinho. Eu sei que você tem a agenda cheia, então... Também tá bom. Eu estou Tá tranquilo, satisfeito mas se também. quiser conversar mais, eu tô aqui também. Você tem... Eu estou satisfeito. Queria só agradecer o Perlin e foi um prazer conhecer ele. Eu acho que vocês se conhecem, viu? O Perlin veio no IAG, eu não lembro quando, mas você veio, né, Perlin? Veio para uma palestra Sim. e você estava, eu acho, na audiência, Gerson. Você não estava, não? Tava, não. Não estava? Tá, então perdeu a oportunidade, porque o Perlin veio... Se bobear, eu tava fora, não? Não, foi 2018, eu acho, né, Perlin? 2018. Acho que foi antes, Henrique. Não, antes Não, acho que então não foi, porque foi quando eu entrei. Foi eu 2018, eu entrei na PUC em 2018. Então, ou foi 18 ou foi 19, agora eu estou um pouco na dúvida. Mas, enfim, já faz um tempinho. Cara, Britão, obrigado pelo seu tempo e espero que o pessoal tenha gostado, tenho certeza que sim. A gente vai disponibilizar esse código aí, vai disponibilizar todos os seus sites, todos os seus contatos e quem tiver interesse pode, obviamente, contatar você. A gente só pede que não seja por e-mail, né, Perlin? Que faça a chamada lá no GitHub. Enfim, é isso aí. Obrigado pela... Tá bom, muito obrigado pelo convite. Foi ótimo para mim, viu? Foi um prazer. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.